Olá, é uma grande honra estar aqui com vocês. Me chamo Alex Romeira e está no ar o AprumaCast. Você no prumo das melhores informações. João, conte para mim quem veio nos visitar hoje. Hoje estaremos com a visita ilustre da Luana Weber, engenheira eletricista, que vai falar para a gente como ganhar dinheiro com franquias de engenharia. Bom dia, Luana. Explica para nós como ganhar dinheiro com franquias de engenharia. Mas primeiro, se apresenta para a gente. Bom dia, gente. É um prazer receber esse convite, estar aqui com vocês. O mercado de engenharia, né, a gente sabe que realmente tem um segmento muito amplo aí para a atuação dos profissionais e por que não pensar também nessa área das franquias? Se engana quem pensa que franquia dá certo apenas com lojas, comércios. A prestação de serviço também é um mercado a ser explorado. Então, já que você me deu essa honra de me apresentar, né, você já conduziu um pouquinho, eu sou engenheira eletricista, sou lá da cidade de Cascavel, Paraná, atualmente sou empresária e franqueadora no ramo de projetos elétricos e participo também junto ao nosso conselho, né, como conselheira na parte da engenharia elétrica do CREA aqui do estado do Paraná. E já estou na área aí há alguns anos, né, e pretendo estar trazendo um pouquinho desse conhecimento, dessa formação profissional, né, de como constituir um negócio, como expandir, utilizando o mercado de franquia para quem está pensando em investir e melhorar suas rendas também. Bacana. E quem é Luana Weber? Ai, Deus. Quem é a Luana Weber e da onde veio esse amor pela engenharia? Olha só que legal. Quando me perguntam isso, eu falo que ainda mais a minha área, né, Alex? Assim, engenharia elétrica. A gente não vê crianças de 7, 8 anos de idade dizendo eu quero ser engenheiro eletricista. Então, realmente é uma área que a gente precisa cada vez mais levar para as instituições de ensino, para os colégios, para desde cedo já entenderem, né, e formando esses profissionais. Então, eu vim de uma família de empresários. O meu pai é empresário do ramo automotivo, minha mãe era professora de matemática do estado, sou filha única. E aí, nesse meio, desde muito nova, eu já comecei trabalhando, né, ajudando o meu pai, então, na questão do comércio. E aí, por ter essa afinidade também com a matemática, com a física, eu já tinha uma leve ideia, né, lá com os meus 17 anos, do que talvez eu iria cursar enquanto graduação. E foi justamente numa visita técnica, e aí eu sempre falo para os docentes, né, abrirem as portas da instituição de ensino, levarem os alunos para conhecerem os laboratórios. Eu lembro que eu fui numa visita da UTFPR e eu conheci o laboratório na área elétrica. E foi nesse momento que eu falei, poxa, é isso que eu quero, né? Eu comecei a entender o quanto que a elétrica faz parte da nossa realidade, isso há muitos anos, e hoje a gente vê que nós não conseguimos fazer nada sem eletricidade, né? Isso que nós estamos fazendo, esse bate-papo aqui, a parte de telecomunicação, de internet, tudo isso é atribuição do profissional, engenheiro eletricista, né? Então, a gente consegue ver que tem um leque muito grande. Às vezes as pessoas perguntam, Luana, mas eu tenho dúvida, vou fazer engenharia elétrica e daí vou trabalhar com o quê? Eu decidi empreender especificamente no ramo de projetos elétricos, mas aí nós temos a área de transmissão de energia, que são as concessionárias, né? Aqui na nossa região a gente tem a Copel, nós temos a parte de geração de energia, então você pode trabalhar em usinas, como o caso da Itaipu, ou trabalhar também empreendendo com geração de energia, tem essa questão da energia solar que está muito alta. Nós temos a questão da parte de telecomunicação, automação, enfim, tem uma série de setores aí para estar empreendendo, né, gente? Então, essa é um pouquinho da trajetória da Luana, né? Já fui docente, para o pessoal que me acompanha aí um pouquinho nas redes também, fui docente no Senai, fui professora universitária, fui coordenadora de curso lá na região, no centro universitário também, de engenharia elétrica, mecatrônica e controle e automação. Enfim, né, fiz uma trajetória, acho que como a maioria dos profissionais, né, estagiando, trabalhando um pouquinho de tudo lá no começo, até conseguir, né, ter essa assertividade dentro do empreendedorismo e aí com essa parte de expansão, né, explorando o mercado aí de franquias também. Vou complementar aqui, eu queria saber qual que é a sua visão e se você sente alguma coisa sendo mulher na engenharia.
Como que está esse desafio? Essas barreiras foram todas vencidas? Tem já uma visão muito diferente das mulheres. Eu já percebo isso, tanto na engenharia civil, né, que a gente vem de um passado onde tinha-se algum receio, algumas pessoas questionavam muito a capacidade, e a gente vê que as mulheres estão dando show aí. Mas eu queria ver na pele, o que uma engenheira sente, se teve alguma coisa disso na sua vida, se não, se você acha que isso demanda mais energia ou não, como que é para você essa... Sabe que com relação a esse posicionamento assim, de como que está o cenário das mulheres na engenharia, por muito tempo, Alex, eu não enfatizava tanto. Porque na minha situação, eu decidi cursar uma graduação, fui lá, fiz, concluí, pronto. Só que quando você começa a se posicionar no mercado, essa questão das redes também, de certa forma, você acaba trazendo uma influência, nós não podemos apenas olhar para a nossa realidade. Então, num contexto geral, né, hoje nós percebemos que as mulheres estão cada vez tomando mais espaço no ramo da engenharia, tanto que a gente vê os registros dentro do CREA, né, já passou aí de 30%, teria que confirmar depois com o pessoal, mas estava acima de 30% já, né, que nós temos de registro de mulheres nas engenharias. Na minha graduação, até eu fiquei desconfiada quando você fez essa pergunta, falei, gente, acho que ele foi estudar meu currículo um pouquinho. Eu sou a primeira mulher engenheira eletricista a se formar lá na cidade de Cascavel, e eu não tive, né, esses desafios durante a minha graduação. Eu me recordo, historicamente, do momento em que eu entrei no primeiro dia de sala de aula, que realmente acho que esse foi um desafio pessoal para mim. Eu lembro que eu cheguei alguns minutinhos atrasada, porque o campus era grande, até localizar a sala, enfim. E aí eu lembro que quando eu abri a porta da sala de aula e pisei, eu vi mais ou menos umas 60 pessoas e todos homens, né? E aí eu falei, poxa, eu já tô aqui, com 17 anos de idade eu respirei e falei, agora vai, não vai desistir, vai. E essa foi, né, a tomada de decisão que eu tive naquele momento, já sentindo um pouquinho essa barreira, né, de ter poucas mulheres ali cursando o curso. E durante, né, após ali a minha formação, durante a minha trajetória profissional, eu falo que foi muito aprendizado de como se posicionar, né, enquanto mulher, e como se posicionar para você poder transmitir essa autoridade para o seu cliente, transmitir essa autoridade para a sua equipe. Às vezes a gente lida, né, em situações com obra, então com eletricistas, com técnico, enfim, com o pessoal de obra mesmo. E eu acredito que eu conquistei isso no decorrer da minha trajetória. Teve vários momentos que eu me recordo também que o pessoal assim se direcionava a mim até como senhora. E na época eu tinha só 23 anos. Né? Então eles, senhora, dona Luana, né? Então, olha, eu estou com uma dúvida, enfim. Teve uma situação onde eu trabalhei numa outra empresa que eu atendia o setor técnico, de suporte técnico dessa empresa de todo o Brasil. Então, todos os engenheiros, o setor comercial, os eletricistas do Brasil todo, quando tinha dúvida técnica, ligava lá para o setor da Luana. Né? Então, acho que isso é uma construção. A gente não pode, igual eu comentei, né, novamente, a gente não pode negligenciar, porque ainda existe muito preconceito de que a mulher não tem capacidade técnica para algo, ainda existe muita questão de assédio, né, moral, assédio sexual também dentro do ambiente de trabalho, e a gente precisa pensar nisso, em mitigar essas situações que ocorrem. Mas a gente acredita que se a mulher quiser realmente fazer a engenharia ou qualquer outra coisa, buscando esse posicionamento, né, ela consegue levar isso para o mercado de trabalho e dizer que ela tem plena competência e às vezes até mais, né? Porque a gente sempre escuta que a mulher tem capacidade de fazer muito mais coisas que o homem ao mesmo tempo, mas... E eu vou colocar para você assim, um dado pessoal. Quando eu cursei engenharia, na minha turma de engenharia tinham 2 mulheres. Quando eu, professor de engenharia civil, a sala de aula tinha pelo menos 40% das cadeiras ocupadas por mulheres e as melhores notas eram das mulheres, né? Então, quando a mulher quer, ela faz acontecer. Né? No ano passado, eu estive presente na SOEALA do Rio Grande do Sul, né, que é a Semana Oficial de Engenharia,
e nós tivemos a honra de participar de uma palestra de uma das engenheiras da NASA. Então, essa mulher estava lá palestrando para nós também sobre um pouquinho da trajetória dela, né? E é bacana isso, realmente a gente vê que as mulheres, elas estão deixando um pouco de lado essa questão de olhar também, né, todo esse cenário de preconceito, enfim, e vão lá e conseguem fazer um ótimo trabalho. Luana, você tocou num ponto legal sobre influência, né? A gente sabe que você tem um trabalho em rede social e que você também, a gente entende a responsabilidade que a gente tem com o nosso canal, né? A responsabilidade que a gente tem de passar informação, né? De ser referência. E hoje, sem dúvida, você é uma referência para as futuras engenheiras, para quem sonha em ter um espaço aí nesse mercado. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho seu sobre redes sociais, a importância das redes sociais no seu negócio, né, e o quanto esse posicionamento vem desse novo universo. Claro. Uma frase que algumas pessoas já ouviram de mim é que eu sou engenheira, não sou marqueteira. E aí, essa frase é justamente porque me marcou. Quando eu comecei a me posicionar nas redes sociais, eu ouvi cochichos de um cliente. Ela tá muito blogueirinha. E aí, eu tive que lidar com aquela situação, né? Então, o meu posicionamento nas redes sociais foi por questões profissionais, por necessidade. Eu precisava que, além do meu pai e da minha mãe, o mundo soubesse o que a Luana Weber faz, quais os problemas que ela resolve, o que ela pode ajudar na sociedade, enfim. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, né, de levar conteúdo, de levar informação, e foi uma construção, né? Até hoje a gente vem construindo, você também que trabalha, a gente precisa estudar, nós precisamos estar atualizados com relação a essas estratégias, o público, enfim. Então, não é algo que você faz por acaso e dá certo. É um planejamento estratégico de marketing, né? E aí a gente trouxe isso para os negócios. E é o primeiro ponto que eu falo para qualquer profissional. Não precisa esperar se formar para colocar o seu nome nas redes sociais, para o Google te achar, né? Você já pode começar isso enquanto estudante, né? Ou o pessoal que, mas eu já estou com 50, 60 anos, já tenho a empresa e nunca precisei, né, me posicionar nas redes sociais. Então, às vezes, é por isso que teus clientes não te acham. Você digita no Google, às vezes uma empresa que você conhece, né, historicamente, a tua família toda conhece, enfim, mas não tem um endereço no Google, né? Então, como que essa nova geração vai nos encontrar? A gente precisa também atualizar essas ferramentas de trabalho. Isso daí que você coloca é bastante interessante. Você colocou que você já foi professora, já foi coordenadora de curso e tal. Então, você já analisou a grade de um curso de engenharia, você já viu e também já foi coordenador. Observa-se que tem muita parte técnica, muita parte boa, a pessoa sai muito bem formada tecnicamente. Mas para vender o seu negócio, o curso de engenharia ainda não forma bons vendedores, né? Aí você me traz um mercado novo, o mercado de franquias. Explica para a gente como que é a estrutura de um mercado de franquias. Por que franquear um negócio? Quando que vale a pena eu adquirir uma franquia ou não, ou ficar com o meu escritório? No caso, eu sou engenheiro civil, eu me formei em engenharia civil e depois eu tive muita dificuldade nisso, em vendas e tal, lidar, contratar, fazer que seja um contrato, né? Aí eu fiz o curso de administração depois. Mas eu queria saber se tivesse na minha época essa ideia das franquias, como que funcionaria? Explica pra gente. Que interessante essa sua pergunta, porque se quando eu me formei alguém tivesse falado, Luana, eu tenho um modelo de negócio, uma oportunidade de franquia no setor elétrico, você quer? Eu teria abraçado. Nós que caminhamos, nós três, né, porque o Alex também empreende, hoje o João também empreende, nós sabemos essa dificuldade de começar um negócio do zero.
você não tem certeza se aquilo vai dar certo, você precisa estruturar o teu público-alvo, você precisa fazer planejamento financeiro, você precisa fazer gestão de equipe, enfim. Então, é uma gestão de um negócio. E criar isso do zero, sem ter um modelo que funcione, é extremamente desafiador. Por isso que, às vezes, leva esse tempo de maturação de uma empresa, né? Que a gente fala, muitas empresas, estatisticamente, dentro da administração, a gente vê que muitas empresas elas fecham nos primeiros 2 anos. Né? Então, justamente por conta disso, porque, vou abrir um negócio, mas aí não estudou nada sobre o negócio, sobre as estratégias, sobre vendas, sobre precificação, sobre processos, enfim. E aí, no final, o negócio acaba não sendo rentável. Né? Uma empresa ela precisa ter fins lucrativos. Esse é o grande objetivo. Dentro do setor de franchising, que são as franquias, nós vimos que 2021, 2022, agora fechando o ano de 2023, o faturamento no Brasil de franquias foi mais de 200 bilhões. Então, é um mercado que movimenta muito a nossa economia. E aí, quando nós entramos em franquia, existem diversos cenários. Qual modelo de franquia? Existem franquias, vou usar alguns exemplos, que são lojas físicas, né? Nós temos a questão do McDonald's, que é um exemplo, que eu tenho um empreendimento físico, eu vendo um produto, enfim. Existem franquias que nós temos e-commerce, então eu não preciso ter a loja física, mas eu também comercializo algo de produto. E existe franquia que você vende o know-how, que é o conhecimento, né? Que pode ser de serviços, enfim, algo que você está compartilhando com as pessoas. Então, dentro do cenário de franquias, né, existe toda uma legislação que precisa ser seguida. Nós temos a Associação Brasileira de Franquias, que é a ABF, que ela vai trazer, né, quais enquadramentos, como que se dá, a gente fala em questão de contrato no âmbito empresarial. Dentro da aquisição de franquia, a gente já transmite isso para uma COF, que é onde você tem o contrato com algumas minutas, alguns sigilos de informações sobre aquele negócio, as particularidades de, olha, o que é a atribuição do franqueado e o que é a atribuição da franqueadora. Então, o que cada um vai fazer? Né? Eu, de forma mais resumida, o que eu posso trazer para vocês? O mercado de franquia, ele entra muito bem para quem quer empreender e já quer um modelo de negócio que está testado, funcionando, que vai te dar lucro. E também entra muito bem para quem já tem um negócio rodando e quer formatar esse negócio para franquear no sentido de ganhar velocidade na expansão. Então, poxa, eu posso atender outras regiões? Posso. Então, como eu vou fazer isso? Talvez a franquia seja algo interessante, né? Talvez ao invés de você abrir filiais, enfim, contratar mais pessoas para a sua marca, talvez você franqueando, você ganhe mais velocidade com isso, né? E aí, acho que a gente tem um tempinho ainda, vou trazer com relação a esses cenários, né? Para quem faz a aquisição da franquia. O principal ponto é justamente porque o franqueado ele vai ter acesso a todo esse conhecimento que a gente falou das dificuldades. Posicionamento de marketing, geralmente é atribuição da franqueadora entregar toda essa estratégia pronta. Processos, né, de como organizar, como fazer, no caso das engenharias, né? Como que eu começo um atendimento com o cliente? Como que eu faço um contrato de negociação? Como que eu precifico o meu produto? Então, isso dentro de um modelo de negócio franqueável já tem pronto. Né? A pessoa não precisa parar, estudar, aprender tudo isso. Ela replica e aquilo realmente tem um cenário, uma estatística de probabilidade de, né, ter uma renda bacana. Exemplo. A franquia hoje do McDonald's, já que a gente citou, depois a gente pede patrocínio para eles, né? Ela custa aí até 4 milhões. Depende o tipo, né, da loja que você vai querer colocar no mercado. Mas ela também tem essa promessa, né, de que ela consegue te trazer uma rentabilidade mensal de até 500 mil.
Então, poxa, é isso que o investidor, que quem está pensando em negócios de franquia precisa olhar. Precisa olhar quanto eu vou pagar para a compra desse negócio, mas quanto que ele vai me trazer de faturamento, de lucro. Né? E aí você escolhe aquilo que você tem mais afinidade. E aí hoje a gente tem esse cenário de franquias de prestação de serviço também. Olha, é bacana a gente ver que existem muitas diferenças, né? Nós estamos falando principalmente do técnico aqui, né? Para quem está nos assistindo. Então, você se forma, você é um técnico de engenharia, né? Você se sente uma pessoa muito técnica pelo que é ensinado em sala de aula. É tudo mais voltado para isso, né? Vamos citar engenharia civil, que a gente está mais no nosso universo aqui. Você vai saber montar uma estrutura, fazer alguns cálculos, tudo voltado a isso. Só que quando você fala em empreender, aí já são coisas diferentes. Eu consigo separar muito bem isso daí. E tem aquela pessoa que ela é um pouco mais visionária, ela tem uma visão mais empreendedora, mas não necessariamente ele é um empresário. Então, para mim, existe uma diferença muito grande nessas duas personas aí. Né? Então, assim, eu tenho a pessoa que forma e ele é um bom técnico, mas não necessariamente ele é um empreendedor. Então, ele pode muito bem, muitos se engajam dentro do setor público, privado, e, enfim, né, são oportunidades, acho que a vida é de cada um e a gente acaba hoje entendendo que cada um tem a sua história, cada um tem um jeito de somar aí. Mas quem pensa em empreender, eu já tenho a pessoa que empreende, então quem que empreende? Quem tem ideias, né? Pô, eu vi uma oportunidade no meu segmento, sei lá, está acontecendo tal coisa e eu tive um feeling de falar isso aí pode ser um bom negócio. Só que não necessariamente isso casa com o empresário que tem dentro da pessoa. Você ser um empreendedor não necessariamente te faz um empresário. Que é saber lidar com esse dia a dia, né? Saber lidar com a estrutura da empresa. Eu até brinco, né, que nas junções, nas sociedades, quando juntam um bom técnico com um bom empreendedor e com um bom empresário, sempre dá um match legal. Né? Você vê grandes empresas funcionando bem, cada um dentro da sua expertise, né? Porque realmente são pessoas muito diferentes. E muitas vezes quem está empreendendo na engenharia, seja civil, seja eletricista, o que a gente percebe? Que o cara quer ser os três. O cara ele quer ser o técnico, ele quer ser o visionário e ele quer ser o empresário. Esse cara está em 3 mundos muito diferentes. Né? Tanto que não é à toa que as empresas você tem que ter colaboradores. Né? Então eu tive a sorte, o João conhece a Renata, que me acompanha aí já tem quase uma década. E assim, é impressionante como você vê complemento de habilidades. Então, onde eu tenho uma pegada muito mais comercial, ela tem uma pegada muito mais técnica dentro do escritório. A pessoa que está mais dentro do dia a dia, mergulhado nos processos, mergulhado no financeiro, mergulhado, para que o Alex tenha uma pegada mais comercial, mais de venda, mais de atendimento, mais de negócio. Então, eu consigo separar bem. Então, quando eu quero ser muito bom em tudo, eu acabo não sendo bom em nada. Então, assim, você tem que trazer para perto de você pessoas que sejam melhores que você. Então, você vai trazer para a gestão do seu escritório, traga alguém que vai administrar melhor do que você administra. Você vai trazer alguém que faz alguma outra etapa, essa pessoa técnica que seja, e você pode ser um empreendedor. Quantas pessoas, eu vou investir, viu uma oportunidade, por exemplo, no ramo de farmácia, e ele não necessariamente é farmacêutico, e não necessariamente ele é empresário. Mas ele viu uma oportunidade no ramo. Por exemplo, quem compra a franquia da Luana, vamos pensar assim, não necessariamente precisa ser um engenheiro eletricista. É isso que eu estou querendo dizer. A pessoa viu a oportunidade no cenário, porque a Luana faz uma promessa, né, estrutura um negócio, e eu acho que é isso que eu queria que você falasse um pouco. Sim. Você sente alguma coisa nesse sentido ou não? Uhum. Antes de eu te responder, eu vou fazer um complemento com relação à questão da sociedade, que eu achei bem pertinente o que você trouxe. No decorrer da minha experiência enquanto empresária, eu já falei, poxa, será que é o momento de eu abrir o quadro societário da empresa? E aí eu fui buscar o conselho de grandes empresários, né, que estão na minha rede de contato, enfim. E a resposta que eu tive foi justamente essa que você acabou de trazer. Falou, você só coloca sócios se a pessoa for muito boa em outra coisa. Se a pessoa for fazer a mesma coisa que você, não coloca como sócio.
Muda a estratégia, às vezes, de remuneração daquele colaborador, algo nesse sentido. Mas a sociedade é para isso, é para ser esse complemento, né? Uma pessoa que é muito boa no comercial, outra que é muito boa na parte técnica, enfim, aí você consegue sim manter uma sociedade, né, dentro da empresa. E as pessoas cometem esse erro, né? Às vezes colocam só assim, a gente é tão parecido, vamos abrir uma empresa junto. A gente é tão amigo. E aí não dá certo. Exatamente, né? Essa questão da amizade também. Essa questão de perfil é uma questão que a gente tem que analisar bem, né? O perfil do engenheiro é um perfil técnico, num geral. Exceto eu, viu? Oi? Não. Tem os engenheiros que têm o perfil mais de empreendedor. E as empresas buscam o empreendedor, né? Aquela pessoa que tem até tanto o dono quanto o funcionário, aquele empreendedor interno, é muito importante para que a empresa cresça. É de extrema necessidade que o empresário entenda o perfil de cada pessoa que está à sua volta. Às vezes aquele funcionário, e eu já tive isso, que mais te produz num determinado... Eu tinha uma pessoa que fazia projeto lá, a hora que você sobe ele para gerente de projeto, ele acaba com o teu setor de projeto. Mas o que aconteceu? Ele não tinha o perfil para lidar com pessoas. Para executar, ele é bom. Mas para lidar com pessoas ele não é, né? Então, assim, ainda na linha de perfis, eu gostei da parte da explicação da franquia. Uma vez um grande empresário chegou para mim e falou: nada valida mais um negócio do que o tempo. Então, assim, se você quer encurtar o teu prazo, então já pega um negócio pronto, validado, e dar sequência, né? Então, no meu entendimento, a franquia ela é muito boa por causa disso, porque pega um negócio validado, pronto, e você acaba dando sequência. Mas não adianta eu te passar a receita de bolo, se você não cumprir, a franquia não vai te responder. E é onde as franquias, e eu já vi algumas, a pessoa compra achando que vai ficar muito rico, vai falar, dá resultado para todo mundo, mas para mim não dá. Aí você vai ver, o que aconteceu é que a pessoa não segue. E quando você está numa franquia, você tem, como você colocou lá, alguns deveres do franqueado. Explica para a gente quais são os deveres de um franqueado, de um escritório de engenharia, no caso, né? Igual o João trouxe anteriormente, assim... Quem é o público da franquia da Weber, por exemplo? Não necessariamente precisa ser engenheiro eletricista, né? E aí, o João não, o Alex, meu Deus, estou confundindo os nomes aqui, gente. O Alex trouxe isso e o João trouxe a percepção de que o engenheiro eletricista, às vezes o engenheiro de forma geral, às vezes é muito técnico. E é justamente isso. Quando eu comecei a me posicionar enquanto empresária, e aí a gente pensou, poxa, a gente precisa captar mais clientes, tá? E aí Luana, dava conta sozinha? Não, então vamos contratar a equipe. Quando você começa essa estruturação de equipe, estruturação de setores, aí você começa a ver os desafios de um negócio. Porque você precisa ter muito claro os processos para aquelas pessoas. Não adianta você contratar uma pessoa, por mais simples que seja a função, e largar ela lá. Se ela não souber o que é responsabilidade dela e como ela tem que fazer a entrega daquela atividade, pode ser que você vai dizer que aquela pessoa não é competente. E, na verdade, talvez é a empresa que não foi competente de trazer essa clareza para aquele colaborador. Isso foi o que aconteceu com a gente quando a gente começou a crescer a empresa. E aí a gente foi montando o processo, né, estruturando cada setor, enfim. E aí chegou um determinado momento que nós vimos, poxa, isso aqui dá para replicar, né? Ficou tão bem feito os manuaizinhos, o passo a passo de tudo dentro de um negócio, a gente falou, isso aqui dá para replicar. Aí nós fomos atrás, né, de conhecer como funcionava essa questão de franquias, de legislações e tudo mais. Ficamos 3 anos trabalhando nessa formatação, né, para conseguir ter um modelo de negócio e estruturar isso que você perguntou. O que é a atribuição da franquia, o que é a atribuição do franqueado? Vai muito além disso.
começa se pensando qual é o perfil do franqueado. Não adianta qualquer um falar, eu vou comprar a franquia da Weber. A franquia da Weber ou qualquer outra franquia não é para todo mundo. Eu acredito que os gestores comerciais de qualquer frente de expansão de franquias avaliam isso. E existe sim esse dado que o João trouxe de muitas franquias que fecham as portas. E nós acreditamos que é justamente essa questão do acompanhamento. A franquia, a gente precisa entender que é uma partezinha da empresa. Então, o franqueado não pode deixar a franqueadora não pode deixar o seu franqueado lá, né? Ela precisa ter essa metodologia também de acompanhar os resultados, de fazer essa análise de qualidade, se ele está cumprindo os processos, os documentos, os protocolos, tudo certinho, conforme a franqueadora. E aí, pensando nisso, né, a gente foi pelos principais gargalos assim dentro de um escritório de engenharia. O que a gente mais ouvia durante todos esses anos de recém-formados ou o pessoal que está no mercado é, primeiro, captação de cliente, né? Então, existe essa dificuldade. Então, poxa, a atribuição da franqueadora é ensinar esse know-how para o franqueado. Então, a gente vai ensinar como que a gente faz toda essa captação de cliente de um público específico para o teu negócio dar certo e você ter essa estimativa de faturamento mensal. E a atribuição do franqueado em si é o quê? É fazer essas atividades que são delegadas para ele. O que, no nosso caso, e aí tem outras franquias que eu conheço de arquitetura, tem franquias de construtora, né? Que talvez elas tenham um modelo de negócio diferente. O nosso modelo de negócio, ele é focado em fechamento de vendas, né? Então, eu entendo que, mesmo que o meu franqueado seja um engenheiro, eu quero que ele ganhe dinheiro. E aí talvez vai doer para alguns escutar isso. Mas o engenheiro, quando ele senta para projetar, ele está perdendo dinheiro. E está tudo bem, né? Ele quer ser projetista, está tudo bem, ele vai ter um nível de faturamento. Agora, se você quer ser empresário ou se você tem um perfil investidor e você é engenheiro, não pense que você ficar fazendo projetinhos, né? Isso vai te trazer uma renda. Você perde tempo. Né? E aí eu quero que o meu franqueado ganhe dinheiro. E aí o que a gente estruturou? A gente estruturou toda essa metodologia para resguardar ele tecnicamente também, de não correr o risco de, quando entra no setor de engenharia, poxa, existe toda uma normativa técnica a ser seguida. Como que a pessoa vai fazer um projeto elétrico? Né? Então, é uma complexidade. E aí a gente conseguiu estruturar esse modelo de negócio, montamos um laboratório de projetos que é a matriz, né, a franqueadora, no caso, que dá todo esse suporte técnico para ele, e o meu franqueado fica somente nessa parte de gestão estratégica do negócio dele, do comercial, e pensando principalmente em como ganhar dinheiro, né? Como fazer as vendas ali de forma assertiva. Então, é o nosso modelo de negócio, né? É diferente de outros aí, mas a gente realmente teve essa percepção. Questão de marketing que nós comentamos antes, eu já ouvi, inclusive, entrevistando alguns perfis de interessados na nossa franquia, que o que mais despertou interesse nele foi porque ele não ia precisar se preocupar com nada no marketing. Né, que já tinha toda uma empresa estruturada que ia fazer toda essa parte de marketing para ele, enfim. E justamente o setor de marketing é a atribuição, na grande maioria das vezes, da franqueadora. Tanto que, se a gente for olhar mais a fundo, talvez já tenham pessoas que vão estar nos acompanhando depois no podcast, que já pesquisaram, que já estão interessados em entrar nesse mercado. E aí você vê que, além de taxa de aquisição de franquia, você tem algumas taxas de royalties que você paga mensalmente para a franqueadora e às vezes tem escrito lá também a questão de taxa de marketing. Né? Porque justamente essa questão do marketing, até para manter uma padronização de identidade visual do negócio, né? Fica com a franqueadora. Então, aí são alguns detalhes que a gente consegue ir mapeando.
E, para finalizar, né, essa fala de atribuições e responsabilidades, enfim, vale ressaltar o que você bem colocou, no sentido de que a pessoa precisa fazer a parte dela. Nós vamos ensinar todo o processo e qualquer outra franqueadora faz da mesma forma. Tem a metodologia de acompanhamento, que eu aprendi que, durante muito tempo, né, que delegar é diferente de delargar. Então, a gente precisa acompanhar como que está sendo esse filho, que é a franquia que está nascendo ali, se está caminhando certo, se está tendo algum desvio, se tem coisas a serem melhoradas, enfim. Mas, realmente, o investidor, né, precisa cumprir, né, e fazer a parte dele para aquele negócio dar certo. Show de bola. Luana, a engenharia para mim é uma baita paixão. E é gostoso quando você vê alguém que também fala com o mesmo amor, com a mesma paixão. Eu acho que isso conecta bastante. Principalmente a maior parte das pessoas que nos assistem podem ser até mesmo acadêmicos ali, pessoas curiosas com as profissões, né? Puxa, vai digitar lá engenheiro eletricista, quero começar a fazer esse curso. O que você tem para dizer para essa pessoa que está com esse sonho também, está pesquisando? É um bom negócio ser engenheiro eletricista no Brasil hoje? Qual é a sua opinião sobre isso? É um bom negócio. Todas as engenharias, e aí vamos falar de um cenário acadêmico primeiro, depois a gente vem para um cenário do âmbito profissional. Dentro das instituições de ensino, as engenharias elas estão passando por esse desafio. Como o pessoal mais jovem, na faixa dos seus 17, 18 anos, que é o grande público, né, de graduação, tem muito acesso às redes sociais, à internet, tem outras profissões que às vezes despertam essa paixão antes da pessoa pensar em alguma das engenharias. E aí a gente vê durante os anos, poxa, mas parece que tem menos aluno fazendo engenharia do que antigamente. De fato tem, né? Justo porque as pessoas não enxergam essa oportunidade. Nós temos dentro do... E aí a gente vai agora para o lado profissional. Nós temos dentro das cidades, enfim, os planos de governo que a gente fala, que é justamente, eu preciso pensar na infraestrutura como um todo. A população está aumentando. E aí eu vou precisar de casa, eu vou precisar de indústria, eu vou precisar dar emprego para essas pessoas e lugar para elas morarem. E aí os engenheiros fazem esse trabalho, né, de fazer a estrutura em si. No setor elétrico, gente, eu sou apaixonada. Então, quando você, né, entrevista ou conversa com alguém que é apaixonado, pode até parecer clichê que a pessoa vai falar que o negócio dá certo, né, que tem oportunidade de mercado. Inclusive, essa questão de expansão e tudo mais foi justamente por isso. O Brasil em si tem uma oportunidade imensa ainda a ser explorada no setor elétrico. E as pessoas não estão enxergando essa oportunidade, né? Nós tivemos, desde 2015, a expansão do setor de GD, que é a geração de energia fotovoltaica, que ampliou muito o campo de atuação do profissional engenheiro eletricista. Nós estamos entrando agora na transição de eletromobilidade, que são os veículos elétricos, pontos de carregadores para esses veículos, retrofit em prédios ou infraestrutura existente para a instalação dessa carga elétrica que vai precisar. E nós estamos passando também por uma fase de transição na questão de eficiência energética. Início desse ano, nós tivemos uma nova regulamentação que possibilitou a compra do mercado livre de energia. Então, só agora eu dei 3 exemplos, que talvez tenham algumas palavras, algumas coisas que as pessoas nem todas vão estar já íntimas, né, disso, mas que realmente são oportunidades de negócio. Além da engenharia elétrica tradicional, que é fazer o projeto elétrico dimensionando uma luz, dimensionando um ponto de tomada, um ponto de motor, né, proporcionando essa parte que a gente está tendo aqui, ó, de telecomunicação. Então, o engenheiro eletricista ele pode trabalhar em rádio, em TV, né, então, em hospitais, enfim. Tem muito setor para ser atuado. Eu não fiz essa pesquisa, tá, recente, mas se você colocar lá no Google vagas para engenheiro eletricista a nível Brasil, gente, tem muitas vagas em aberto. Eu me recordo na época que eu estava à frente do curso, nós tínhamos mais de 7.000 vagas que a gente pesquisou numa determinada região apenas. Então, realmente tem oportunidade para o profissional. Agora,
por que a gente vê muito engenheiro, não só eletricista, que não está atuando na área? Né? Talvez não é só porque não tenha mercado. E eu acredito que talvez não seja só questão de competência também. Talvez é justamente sobre isso que a gente trouxe aqui, sobre a pessoa se identificar com a profissão dela. Quando nós fazemos algo por amor, fica muito mais leve de você passar pelos desafios que existem na engenharia, independente da área que você escolha para atuar. Do que quando você faz aquilo pensando exclusivamente no lucro que aquilo vai te dar. Então é diferente e a gente precisa ter essa percepção. Né? Nós precisamos ter profissionais que façam os seus trabalhos por amor. E eu ouvi recentemente essa frase, né, também de um amigo nosso que comentou que você não precisa amar tudo o que você faz, mas tudo que você faz, você tem que fazer com amor. Então, eu, Luana, enquanto empresária franqueadora, acreditem, tem muitas coisas que eu não amo no que eu faço. Gente, sério, planilha é uma delas, tá? Vou deixar a dica que eu não gosto, tem gente que ama. Só que eu preciso, muitas vezes, fazer algo, né? Na questão de gestão, de estratégico. E aí eu me coloco desta forma, né? Enquanto eu estou fazendo algo, fazer com amor. E as profissões não são diferentes. Então, eu acredito que, assim, o mercado formou muita gente, muitos não atuaram, talvez porque sentiram no meio do caminho, né? Que realmente aquilo não era o que trazia a satisfação de acordar todos os dias. Enfim, a gente precisa olhar para isso além dos números financeiros. Mas tem mercado, tá? O pessoal que está em dúvida aí pode... Eu queria fazer só um adendo aqui. A gente fala sobre engenheiro eletricista, aí coloca o engenheiro civil para fazer um projeto de engenharia elétrica, né? Aí chego eu na obra, me achando recém-formado, vou fazer a obra, beleza. Aí me traz o projeto elétrico. Chega uma obra, é uma folha só. Você vai lá, você executa. Eu achei que fiz um ótimo negócio contratando um determinado engenheiro fazendo isso daí. Aí depois, você vai melhorando a categoria do teu cliente também, né? Você vai melhorando o teu know-how e daí você começa a pegar umas obrinhas de 1 milhão, 1,5 milhão, 2, 3. Aí você chega, me manda o projeto elétrico. O que chega? Chega um luminotécnico, chega um projeto de tomadas de uso específico, chega um projeto de tomada normal, chega as iluminação de LED, chega o de automação residencial, projeto de para-raio, projeto de aterramento. E você achar um eletricista que saiba ler aquele projeto já é difícil. E assim, a pessoa chora quando você dá o preço do projeto elétrico, porque daí não é mais aquele projeto que era uma folha que não chegava a um A1, né? Dá um A2, um A3, assim, e olha lá. Então às vezes a pessoa, quando não sabe a qualidade, a necessidade do projeto do engenheiro eletricista, não valoriza. Né? Então, assim, explica para nós, dentro da franquia que você faz, como que você consegue precificar essa gama gigantesca que tem de projetos. Porque, como você acabou de colocar, o engenheiro eletricista ele pode fazer, olha, uma centena de projetos diferentes e o pessoal acha que é só ligar a luz e pôr tomada, né? Não sabe o sistema de proteção que tem que ter uma casa. Antigamente era só aquele disjuntor NEMA, agora tem o outro, DIN, né, que fala. Não, tem um monte de negócio. Eu já tenho um engenheiro eletricista no meu negócio lá só para acompanhar isso daí, porque eu já não consigo mais acompanhar. Eu sou engenheiro civil, eu não consigo acompanhar a velocidade que os engenheiros eletricistas estão fazendo de novidades. E casas inteligentes que estão saindo fenomenais, né? Às vezes a pessoa gasta, vou colocar números absurdos, mas o cara gastou para automatizar a casa dele por volta de 50 mil reais, ele valorizou a casa dele em quase 300. Né? Então, assim,
o engenheiro eletricista, um bom projeto, uma boa, vamos falar assim, amarrar bem com outros profissionais, gera lucro para a sociedade, gera lucro para a sua construtora. Explica para a gente como precificar essa gama de projetos muito grande. Sim. Quando você trouxe esses insights, né, de projeto elétrico que você recebeu lá no começo, que era uma folha só, e depois dessas obras de alto padrão, que vem às vezes 4, 5 pranchas diferentes, que é o projeto elétrico, e aí tem que compatibilizar aquilo, enfim. Eu participo também da Abracopel, é a associação brasileira que ela traz todos os anos um anuário com os índices dessas estatísticas que aconteceram assim de acidentes com eletricidades, de incêndios, de morte, né? E aí eu me recordo que bem na época da pandemia, 2020, nós tínhamos lá um número que mais de 60% dos acidentes que aconteciam em obra eram em obras menores. E aí é justamente esse ponto que eu quero chegar. Quando é um empreendimento grande, de alto padrão, um hospital, um prédio, a grande maioria do público já tem esse conhecimento de que, poxa, eu vou precisar contratar um engenheiro eletricista para fazer um projeto. E aí, quando entra nessas obras menores, todo mundo sabe fazer. Ah, não. Nem precisa de projeto, né? Muitas vezes. O mestre de obra lá, ele sabe puxar umas tomadas, enfim. E aí o anuário nos trouxe isso, né? Da questão dos problemas que acontecem. A Weber tem essa missão de levar para o cliente, além de uma economia, também a segurança na parte elétrica. E aí a gente atende desde o pequeno até o grande. Não tem como eu falar assim, viu? Eu não atendo mais casinha, porque a nossa missão não compactua com isso, né? A gente vai preservar a segurança mesmo sendo uma casinha. E aí pensando na precificação, meu Deus, engenheiro recém-formado. Quanto que eu cobro, Luana, para fazer um projeto elétrico de uma casa de 200 metros quadrados e quanto é que eu cobro para fazer de um prédio de 15 mil metros quadrados? Né? Então, às vezes a pessoa acha que é só olhar isso. Na construção civil, a gente tem muita essa informação da área construída. E na parte elétrica, a gente não pode levar só isso em consideração. Como eu falo que as grandes ideias e inovações, elas surgem de pessoas que são extremamente preguiçosas, e eu me encaixo numa delas, nós montamos as benditas planilhas, né? Que, enfim, não tenho muito amor por elas, mas elas me salvam, para poder fazer uma precificação correta. E aí nós colocamos alguns critérios. Então, nós levamos em consideração, sim, a área construída do empreendimento, levamos em consideração áreas repetidas de um empreendimento, levamos em consideração grau de dificuldade, que é justamente isso. Ah, mas é um empreendimento... Vou usar o exemplo da residência, que é mais simples. É uma residência de baixo padrão ou é de alto padrão? O nível de complexidade muda, né? Essa questão do que a pessoa vai ter interesse de colocar dentro do projeto elétrico, se vai querer automatizar, se precisa do para-raio, se ele tem interesse em colocar uma portaria remota, a parte de telecomunicação, piso aquecido, enfim, uma infinidade de coisas, né? Então, isso a gente leva em consideração no grau de dificuldade. Na nossa planilha ficou mais fácil porque a gente já deixou alguns valores embutidos, mas o pessoal do setor administrativo, que são especialistas em finanças, nos auxiliaram, né, no começo a trazer essa precificação de forma correta. Não colocando em questão a qualidade, tá? Assim, às vezes você vai contratar um profissional que trabalha home office e talvez tenha uma qualidade até superior de quem tem um escritório super estruturado. E se for comparar preço, né, pela prestação do serviço. Só que hoje as pessoas erram nessa precificação. Então, o projeto é só o honorário do profissional. Ele não tem um produto ali. Então, ele precisa saber quanto que custa a hora dele na estrutura que ele tem hoje. Então, se ele está no home office, poxa, talvez o custo da estrutura dele é menor do que o custo de quem tem uma empresa, né, que paga, de repente, um aluguel daquela sala, de quem já paga salário de funcionário, os impostos, enfim. E aí, isso tudo precisa estar na sua precificação. E depois você olha, nossa, eu faturei 1 milhão, mas e o lucro? Ah, não teve.
Né? Quantas vezes a gente escuta isso, né? De empresas que assim, têm um faturamento absurdo, mas você vai olhar essa taxa, a questão do lucro ali, da rentabilidade, e está baixo. Então, a gente precisa saber precificar de forma correta. A dica que eu dou, né, para profissionais assim, na questão de projeto é justamente olhar isso. Olhar o seu custo honorário da sua estrutura e olhar o grau de dificuldade daquela edificação para poder fazer a precificação de forma correta. Eu até, só para, não é nem complementar, né? É só trazer uma informação legal. É uma excelente forma de você nivelar um pouco o jogo isso. O que a Luana trouxe aqui, a gente sempre fala muito para o recém-formado isso, que é naquela estruturação de carreira que a gente já vem conversando há bastante tempo, que como que você vai competir com o escritório da Luana? Né? Se a Luana estiver cobrando lá X mil negócio e você cobrar X mil negócio, quem que o cara vai contratar? Você não precisa ser muito inteligente, né? Para fazer essa conta de padaria e saber que eu vou contratar a Luana. Então, a pessoa que ela está começando, ela tem a oportunidade de ser competitiva, sim, no fator preço. Né? Mas não é porque ela está fazendo mais barato, é porque o custo dela é menor. A conta é simples. Você não tem aluguel para pagar, você não tem funcionário para pagar, você só tem basicamente... meu padrão de vida é tanto, quero ter um padrão de vida tal, eu consigo calcular minha hora, eu defino. Eu não acho antiético isso, né? Fica essa briga por preço que fulano cobra. Cada um sabe das suas coisas. Para mim, o mercado ele seleciona. O cara que quer o trabalho da Luana, através do posicionamento digital, através de tudo que você está fazendo, ele vai te encontrar e falar, eu quero você. Não interessa se o cara cobra metade, um terço, eu quero o seu trabalho porque eu confio, esse meu empreendimento precisa ter essa segurança. Até porque o recém-formado ele tem menos confiança, menos segurança. O mercado não confia tanto nesse trabalho. Então, onde ele vai cair? Talvez em obras menores, talvez em alguma... Agora, um cara que está fazendo um hospital, ele não vai num cara que... Porque aí sim eu acho que barra a ética, né? Aí é entre a ética, preço e algumas coisas, né? Porque tem pessoas hoje que estão fazendo coisas que não têm competência. Aí é diferente. Por exemplo, como que eu vou muitas vezes... vou fazer um hospital... Né? E eu não tenho know-how para fazer isso. Né? Aí a pessoa pega, ela vai querer aprender. É diferente. A não ser que você pegue e fale assim, eu conheço a Luana vai me dar um suporte técnico ali, colaborar nesse processo, aí pode até ser interessante. Mas você vê pessoas não agindo eticamente. Né? Eu faço. Não é eu faço. Você tem competência para fazer? Pega para fazer. Não tem competência? Não é também não pega. Né? Porque já aconteceu comigo. Um cliente me procura, Alex, você faz aqui um reforço estrutural. Tá? Assim, eu não tenho competência técnica para fazer isso, mas eu conheço o João, que tem competência para isso. Então você tá você tem um network legal com pessoas técnicas também que conseguem te dar complementos, você não vai deixar o seu cliente desassistido. Então é uma boa forma para você aí que está começando também equilibrar o jogo. Né? Não adianta falar assim, a Luana está cobrando... sei lá, 20 mil um projeto, então eu quero cobrar 20 mil um projeto também, que ela não é melhor que eu. Há 2 semanas atrás, nós fechamos um projeto de 125 mil. E esse cliente já me conhece há um tempo e eu achei legal a fala dele, que ele falou, depois você passa para alguém da sua equipe, né, eles vão falar com a gente para definir o briefing. Essa é a percepção que o mercado tem que ter. O que já aconteceu comigo há um tempo atrás? Luana, mas não é você que faz o projeto? A gente precisa estruturar um negócio. Eu, Luana, já fiz o projeto muitos anos. E aí hoje a Weber tem a cara da Luana, porque toda a metodologia de gestão de briefing e de supervisão de projeto é exatamente o jeito que a Luana fazia. Mas a gente precisou crescer, a gente precisou contratar engenheiro, a gente precisou organizar isso, né? E aí é muito técnico, né? Igual você falou, poxa, como que eu vou, até eu, enquanto Luana ali, empresária, confiar na equipe que eu estou contratando? A gente precisa também ter essa metodologia de, olha, a pessoa vai ter que fazer o projeto aqui, seguindo essas análises, esse checklist aqui de briefing, e antes de sair do escritório, né, ir para a obra, por fim, também tem toda a parte de supervisão que é feita, para ver se não está com coisa errada. Gente, é normal, a gente precisa olhar que, assim,
para quem já trabalhou com projetos e sabe que é muito passível ter erros. Um risquinho errado ali na parte elétrica, ela às vezes era uma fase só, virou duas, né, na questão de simbologia de desenho de projeto. E aí você precisa ter esses mecanismos, né? Mais um profissional apenas para fazer gestão de qualidade e supervisionar tudo isso. Então, assim, hoje eu consigo passar essa tranquilidade para o mercado, de que não é a Luana que está projetando, né? Mas ela tem todo esse know-how, a estrutura, a equipe dela também tem, e o nosso franqueado pode ter essa garantia também, né? De que, olha, eu não sei fazer projeto, estou começando, estou com essa insegurança, como que eu vou atender grandes obras, grandes clientes começando do zero? É possível? É, mas talvez não vai ter a velocidade que o João falou. Às vezes você vai levar 3, 4 anos para chegar lá, né? E aí, comprando um negócio que já tem essa formatação, às vezes em 3 meses, 6 meses, você já está, né, conseguindo ter um faturamento bem expressivo. Você encurta 10 anos de dor de cabeça, né? Porque hoje é um prazo que eu coloco para a pessoa se desenvolver. Menos de 10 anos ela não vai ter um negócio estruturado, é quase impossível. Apesar que hoje a tecnologia mudou muito, mas é muito aprendizado, é muita coisa que é só o dia a dia que vai dizer. Então, realmente, comprar algo estruturado, na minha visão, é uma baita ideia. Eu até cumprimento, né, a respeito disso, porque é uma visão bem legal. Já começa a mudar o mercado das engenharias e a gente tem que estar atento a isso, né? O mercado da engenharia, ele vende um negócio diferente, né? Ele não vende aquele serviço de prateleira, onde você vai lá e vai comprar uma torneira, você vai lá e vai comprar um chocolate que faz um monte igual e não interessa se eu compro aqui ou se eu compro no posto de gasolina, se eu compro no supermercado. Quando você vai fazer uma compra no mercado de engenharia, você compra o que a gente chama de compra complexa. A pessoa vai te estudar de fio a pavio. Ele vai fazer uma obra, às vezes, de R$150 mil do Minha Casa Minha Vida, mas é todo o dinheiro que ele tem. Ou um dinheiro que ele não tem, né? Que ele vai financiar por 30 anos, o resto da vida dele. Né? Às vezes, uma casa de alto padrão, o cara vai pegar 2, 3 milhões e vai colocar na tua mão. E ele olha para a tua cara e fala assim, você consegue gerenciar 2, 3 milhões? Então, assim, a hora que você tem um negócio estruturado, um negócio que já tem o tempo, que eu falei, o tempo valida muita coisa. Você vê muita empresa abrindo e fechando, quebrando, né? Por falta de estruturação. Às vezes, eu vejo bastante empresa na área até de engenharia elétrica, de solar. Eu estou vendo um monte de empresa de solar abrir, vender um monte e fechar. Eu te dei uma garantia de 25 anos, mas minha empresa não durou um. É o que está acontecendo. Né? Então, assim, eu gosto dessa linha da franquia. É um assunto até a ser melhor estudado, melhor conversado em outras conversas, mas aqui eu vou pedir para você uma gentileza. Fala para a gente um pouquinho mais nas suas considerações finais, porque o nosso tempo já está chegando, a gente passou já um pouquinho, né? Então, assim, fala suas considerações finais, deixa seu recado para ficar no coração do pessoal que está nos assistindo até agora e seus contatos para o pessoal te achar. Claro, obrigada. Queria fechar, então, agradecendo, né, vocês pelo convite. É uma honra estar aqui e trazer essa percepção para o mercado de que é possível, né, ter franquias na área de prestação de serviço para perfis de profissionais que tenham essa linha do empreendedorismo, de investidor, algo que é bem melhor de ser analisado do que começar um negócio do zero, por N fatores que a gente citou aqui, né? Uma estruturação, um marketing, um modelo de negócio que funcione. Tinha vários comentários que eu queria fazer, inclusive sobre o que a gente foi trazendo, as percepções, mas a gente pode estar deixando para uma próxima oportunidade também. O pessoal pode acompanhar as nossas redes, né? Tem a rede da Luana lá no Instagram, que é o @LuanaWeber. O meu Weber, gente, é com V e um B, tá? Então procurem lá luanaweber.eng. E tem lá, vocês vão ver o da empresa também, da Weber. Nós temos já alguns conteúdos, logo mais, né, a gente vai ter também algumas palestras, enfim. Mas eu gostaria de deixar isso. Eu acho que para os profissionais que estão pensando em entrar no mercado
da engenharia em si. O setor elétrico é um setor que tem uma perspectiva de crescimento muito grande para os próximos anos. E por que, né, começar algo, arriscar em algo que você não tem certeza se você pode ter um modelo de negócio funcionando? Esse exemplo que você trouxe das franquias, não só franquias, mas as empresas de solar, foi algo que nos prejudicou muito, inclusive, porque a Weber não vende energia solar, não vende placa. Nós atuamos apenas com a prestação de serviço da engenharia elétrica. E aí, como a gente entrou no mercado bem nessa época do boom, né, da energia solar, todo mundo achava que era energia solar. E, enfim, nós atendemos de forma terceirizada o setor de engenharia elétrica dessas empresas. E por muitas vezes, o que eu identifiquei no mercado, o que aconteceu, que abriram e fecharam? Pessoas que olharam aquilo que a gente comentou, só o lucro do negócio, não olharam realmente se aquilo era algo que elas fariam por amor, se era algo que realmente ia ter uma motivação, um propósito envolvido, né, naquilo. E não estudaram, enfim. Então, quando você só faz pelo dinheiro, a gente sabe que às vezes não dá certo, né? Ou a saúde dela não dá certo, ou o próprio negócio não dá certo. E, tecnicamente falando, olha, realmente as pessoas não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. Muitas empresas assim, abriram, vendiam, compravam placa, terceirizavam para o engenheiro algo, instalavam, o eletricista que instalava também não sabia como fazer, né? Então, essa desinformação é assustador para nós, né? Até essa questão da conduta ética que nós falamos, que o nosso conselho faz uma fiscalização muito forte e fez um trabalho muito bom, né, nos últimos anos com relação a essas fiscalizações de empresas irregulares, profissionais que estão, de alguma forma, com desvio de conduta ética também, né? Então, eu falo as dicas que eu consigo deixar é isso, né? Você, assim, trabalhar com transparência, fazer aquilo que você faz por amor, e se no seu mercado aquilo que realmente vai te motivar tem um negócio pronto, pense, talvez franquia seja algo, né, que vai potencializar os seus ganhos financeiros. Bacana, Luana. Bom, mas antes de encerrar, tem duas situações que eu queria bater aqui. O João, ele pontuou muito bem a questão do marketing, né? Principalmente a questão do marketing pessoal, que é o que eu levo muito a sério. Até ontem nós estávamos na palestra, é uma coisa que eu sempre vou bater, né? Que o cliente, ele não está comprando a empresa, ele não está comprando um projeto elétrico, ele não está comprando uma construção, ele não está comprando a casa, ele está comprando você. Isso é uma coisa que eu sempre defendo. Então, assim, não é a Weber, é a Luana por trás. É a Luana que passa a confiança, é a Luana que, ao mostrar o rosto ali, ao mostrar os trabalhos, mostrar o que tem acontecido, que vende isso. Então, é uma coisa que eu acredito muito, as pessoas têm que entender que a reputação é algo que tem que ser construído com muito cuidado, né? Porque ela vai sempre chegar primeiro que você nos lugares. Então, eu estou falando sobre projeto elétrico, eu falo assim, não, contratar a Luana porque é competente, ó, já entregou, já fez isso, fez aquilo. Você vai criando uma reputação e essa reputação vai chegando nos lugares, sem você precisar estar lá, né? Ou muitas vezes chegando muito primeiro que você, né? A Luana está chegando aqui para um podcast, mas já está na nossa cabeça quem é a Luana, o que ela faz, o que ela representa, né, para a engenharia hoje. Então isso para mim é muito importante, tanto para você que está começando, né, que tem essa visão de que você precisa investir muito em você, tá? Principalmente em desenvolvimento pessoal. Eu escuto muito pessoas saindo da engenharia, faz um curso técnico disso, curso daquilo, curso não sei o que lá. Calma, pequeno gafanhoto. Você tem que investir em você fazer uma boa oratória, coisas que, sabe, você consiga se comunicar, se expressar. Você tem dificuldades que vão muito além disso. Então, tem coisas que às vezes vão ser muito mais importantes, tá? Então, é uma coisa para ficar aí registrado. E outra coisa que eu vi muito ontem, principalmente o presidente Clodomir falando, a respeito de devolver à sociedade. É uma coisa que me marcou muito ontem em todas as falas que a gente teve, né? Isso eu acho que está envolvido um pouco o amor que a Luana tanto pontuou aqui, né? Quando você ama de fato uma profissão, não é um amor, uma coisa, sabe? Não tem como você mensurar isso, porque nós estamos falando de propósito. O que a nossa especialidade ela pode contribuir com a sociedade?
né? O que eu, como pessoa, consigo devolver de fato para a sociedade com o meu trabalho. Independente de se eu estou ganhando ou não estou falando de só ficar fazendo trabalho missionário, não é isso. Né? O quanto você, como pessoa, o que você representa, né, realmente pode de fato devolver para a sociedade no seu conhecimento. E a Luana ela faz um trabalho também que eu acho incrível isso, de devolver até mesmo para a nossa sociedade, para a nossa entidade de classes, né? Até para a nossa classe das engenharias, que é de fato pertencer ali ao conselho como conselheira. Isso já é devolver, isso é você já querer se envolver, né? Isso é quase para mim igual plantar uma árvore, você não está fazendo para você. Você está fazendo para as gerações que vão vir, né? Você quer ajudar a pavimentar essa estrada e cai muito no que eu e o João fala aqui. Tem muita gente que gosta muito de reclamar, muita gente que gosta de ficar falando abobrinha sobre as coisas, mas sentado de um sofá. Né? Aí é muito fácil, com o celularzinho na mão. Tá? Agora quem está ali batalhando, vendo as dificuldades do que é uma lei, criar uma lei, né? Ainda mais a engenharia elétrica, que imagino a complicação de leis que regem tudo isso, né? Você quer falar só alguma coisinha sobre isso? Sobre esse devolver, né? Antes da gente encerrar? Eu até ia pedir o gancho de volta para eu fazer uma fala com relação ao que você trouxe do posicionamento da imagem também. Eu sempre tive na minha fala essa transparência de tentar fazer com que as pessoas que de alguma forma se inspiram e nos acompanham entender que não é um conto de fadas, que a gente também erra, que a gente nem sempre vai acertar, que não é todo dia que a gente também acorda de bom humor, porque nós somos seres humanos. E aí tem uma dica importante que eu acredito que a gente pode levar também com relação a isso. Nós estamos entrando, né, há alguns anos nessa geração que está em fase de ansiedade, depressão, cada vez aumentando. A gente percebe isso, jovens, né, cada vez entrando já com essas doenças, enfim. E é justamente, talvez, um dos fatores que contribuam é quando as pessoas se comparam com as outras. Né? Então, poxa, não é porque a Luana está com 30 anos e construiu isso que o cara está com 40, 50, às vezes se compara e fala, mas eu não vou conseguir, já passou meu tempo. Eu já passei por isso, né? De muitas vezes se comparar com uma galera que está muito mais acelerado que eu e é mais novo, né? Ou me projetar também lá na frente, poxa, a pessoa está lá com seus 40, 50 anos, olha tudo que ela construiu. E aí, se a gente ficar vivendo dessas imagens e se comparando, a gente esquece da nossa. Né? Então, eu acho que esse é algo importante também para falar para as pessoas. Quando você fala que, olha, as pessoas já vão trazendo na consciência quem é a Luana, o legado que ela traz, né? Já vai criando uma autoridade, é justamente porque eu tento transparecer essa verdade, de que nem tudo é fácil, de que realmente é muito trabalho duro para todos nós. Vocês também, né, empreendem, sabem que essa é a realidade, e que nem sempre a gente acerta, enfim, a gente tem esse propósito de pelo menos tentar. Né? Tentar sempre fazer o melhor. Tipo, mas tá bom assim? Tá, mas o que dá para melhorar? Né? E aí a gente vai trazendo essas inovações, isso para o mercado. E nessa fala do que dá para melhorar, talvez entre essa questão do associativismo, né? De participar de um conselho de classe, de participar da sua associação. Lá na nossa região, hoje eu participo do Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil aqui do Paraná. Participo da AEAC também, que é a Associação dos Arquitetos e Engenheiros lá da nossa cidade de Cascavel, e participo como conselheira do CREA. Eu entrei no CREA, gente, até eu nunca falei isso publicamente, né? Mas dentro das nossas reuniões de inspetoria eu sempre comento que foi devido a uma fiscalização que eu tive no ano de 2020. Em 2020, a Weber em si ainda estava no home office, você acredita? Em 4 anos a gente saiu do home office e se tornou franqueadores. Em 2020, uma fiscal foi lá na minha casa do CREA. Falou, olha, dona Luana, a sua empresa não tem o registro. Eu falei, como assim? Eu sou engenheira eletricista, eu tenho o registro, está tudo certinho. Não, mas veja bem, quando você tem um CNPJ, mesmo, né, sendo uma empresa de sociedade única, a senhora precisa se regularizar perante ao CREA. E aí, claro, eu fiz a regularização da empresa e essa fiscal me informou, olha, a gente está abrindo o processo
para candidato a inspetor, né? Você podia se inteirar mais para participar, enfim, acho que ela já devia ter visto alguma coisa também nas redes sociais, e daí eu fui atrás para conhecer esse universo. O nosso atual presidente, ele tem isso também, né, de desmistificar que o CREA não é só para fiscalizar e multar. O CREA tem um papel muito mais instrutivo para a sociedade do que punitivo. E foi nesse sentido que eu comecei a entender como que é o sistema, como que um conselheiro participa, como que um inspetor, que foi minha primeira participação, foi inspetora, participa. E o pessoal pergunta, mas quanto ganha, né, um inspetor, quanto ganha um conselheiro, quanto ganha o presidente do CREA, enfim. Diz que o conselheiro ganha o dobro do inspetor, né? Ganha, de trabalho, né, enfim. Mas é a questão... E metade do que ganha o presidente. Gente, não se assustem, tá? Mas são cargos honoríficos. Então, realmente a gente faz isso tudo por um propósito de melhorar, né, as nossas profissões da engenharia, agronomia de forma geral no mundo atual e pensando também no futuro, né, pensando o que dá para melhorar de desburocratização do sistema, de inovação tecnológica, até essa questão de grades curriculares, talvez o que a gente pode dar de sugestão, né, para o MEC, para as instituições de ensino, o que a gente percebe no profissional. Né? Então, a minha trajetória começou dessa forma. Olha, eu encerro então com uma frase que eu gosto muito, Luana, que até de Martin Luther King, que fala assim, que não é o barulho do que os maus fazem, não é o que está acabando com o mundo, é o silêncio dos bons. Então, enquanto a gente estiver sentado no sofá, a gente não vai fazer diferença, a gente não vai mudar esse mundo. Então é esse papel, acho que esse é o papel do engenheiro, esse é o papel das pessoas que querem realmente um futuro melhor, que é se envolver, é querer ajudar. Obrigado pela visita, é sempre uma honra estar com você, conheci a Luana lá em Brasília e muito bom saber que a gente tem pessoas que querem fazer diferença nas nossas engenharias, nas nossas geociências e enfim, é maravilhoso saber que a gente ainda tem um futuro brilhante, que a gente vai deixar um legado para as próximas gerações. Até mais, obrigado. João? Não, queria agradecer também a presença da Luana. Falar de tecnologia, falar de engenharia elétrica são temas apaixonantes, principalmente quando a gente fala de dinheiro, né? Vamos falar que o pessoal gosta bastante. Então, você falou com brilhantismo sobre tudo isso e como estruturar o seu negócio é importante, né? Ter a sua imagem estruturada também é importante. Então, fica aqui o nosso agradecimento, né? Pedimos que volte outras vezes, certeza, porque o assunto ainda dava para a gente discorrer ele por muito tempo. Né? Mas eu peço para que você que nos assistiu até agora, curta o nosso canal e assista várias vezes. Obrigado. Eu que agradeço, gente. O prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Sejam todos bem-vindos a mais um evento promovido com o apoio do Termo de Fomentos do CREA Paraná. Essa ação visa realizar uma aproximação ainda maior dos nossos profissionais com a sociedade, fazer a valorização profissional e também realizar a defesa da nossa sociedade paranaense. Tenham todos um ótimo evento.